Olá pessoal do sétimo ano, hoje eu escrevi os números bem grandes na aula e vou tomar cuidado para não ficar na frente para que vocês entendam, tá? Essa aula é complementar àquela aula anterior, onde eu fiz todos aqueles exemplos de operações com frações envolvendo números inteiros, ou seja, aqueles que têm números positivos e negativos, certo? Mas agora eu vou fazer mais 6 exemplos. Junto dessa aula eu estou mandando para vocês um exercício, certo? Um exercício para que vocês pratiquem, façam algumas questões, certo? Com baseado nessas duas últimas aulas. E na aula de amanhã eu vou fazer mais uma aula só para corrigir esse exercício, ou seja, explicando novamente esses exemplos e corrigindo, tá bom? Então agora a gente vai fazer esses exemplos e junto dessa aula vai um exercício, tá bom? Então vamos lá, ok? Agora vocês podem ver que está bem grandão já para a gente não ter problema de visualização. Deixa eu só conferir se a câmera está focando bem. Eu acho que agora está. Então vamos lá. Ó. Nesse primeiro exemplo aqui eu tenho menos 3 sobre 10 mais menos 8 sobre 16. Lembrando que na adição, quando os denominadores são diferentes, vou botar a resposta aqui embaixo, tá? Vou botar aqui para dar espaço. Quando os denominadores são diferentes, o que é que a gente vai fazer? Multiplica. Então 10 vezes 16 dá 160. Certo? Não coloca nenhum sinal embaixo, não foi isso que a gente aprendeu na aula passada. 16 vezes 3 vai dar 58, eu acho que é 58, mas deixa eu testar aqui. 16 vezes 3, 3 vezes 6 dá 18, sobe 1, 3 vezes 1, 3, 48. Eu pensei em 58, tá vendo? 48. Então, ó, 16 vezes 3, 48, certo? Aí você vai colocar o sinal de menos desse aqui, certo? 10 vezes 8, 80. Vai colocar o sinal de menos dele aqui, ó, certo? Em parênteses também. Ou seja, o sinal dessa fração vai estar com esse número, o sinal dessa fração vai estar com esse número. E esse sinal de mais fica aqui no meio. Aí você vai pensar, oxe, professor, mais que estranho. Menos 48 mais menos 80 não tem problema nenhum. Repete a parte de baixo aqui, o denominador da fração. O que é que você vai fazer? Quando eu tenho uma adição de dois números negativos, é como se eu não tivesse essa adição. Então é como se eu não tivesse esse mais aqui. Então a gente vai pensar em que relação de sinal? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então a gente vai ter menos 48 menos 80. Somando isso aqui eu vou ter menos 128. Tá ok? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Nesse exemplo aqui de baixo, essa fração não tem sinal, então ela é positiva, está multiplicando essa fração negativa. Na multiplicação, a gente viu que é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, não é isso? Então, o que é que a gente vai fazer? 3 vezes 1, 3. 6 vezes 4, 24. Certo? Então, sinais diferentes na multiplicação, sempre menos. Aí você diz, professor, eu tenho que colocar o sinal de menos num número, ou no outro, ou no meio. Como eu falei na aula passada, não sei se deu para entender direito. Se você colocar o sinal de menos aqui, está certo. Se você colocar aqui, está certo. Se você colocar aqui, está certo. Porque ambos vai ficar um número negativo. E no resultado da divisão vai ser um número negativo, já que a matemática considera esse aqui tudo como um número. Mas, de uma forma padrão, a gente acaba colocando o sinal de menos na frente. Aqui eu coloquei o sinal de menos aqui, mas poderia ser aqui na frente, sem nenhum problema. E ficaria numa norma padrão, bem organizado. Tá certo? Então, quando um dos números está negativo, a gente coloca aqui na frente para organizar. Mas se tiver o menos dele, não tem problema. De toda forma, esse número por inteiro vai ser negativo. Tá certo? Então, vamos lá. No exemplo aqui, a gente tem uma divisão com a primeira fração negativa e a segunda sem sinal. Então, ela é positiva. O que é que a gente está aprendendo na divisão? Vai repetir a primeira fração como ela está. Certo? Inverte a segunda, né? Ou seja, inverte a segunda fração. O que era multiplicação vai virar divisão. E na multiplicação, a gente sabe, né, que vai ser numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, 4 vezes 10, 40. 5 vezes 2, 10, não é isso? Ok? Então, o que a gente vai fazer? Na multiplicação, sinais diferentes, já que aqui é negativo aqui é positivo, é sempre menos. Coloca aqui na frente, tá bom? Ok? Vamos aqui para exemplo de baixo, outra divisão. Ó. Nessa que a gente faz na divisão, repete a primeira fração, 10 sobre 5, inverte a segunda, vai ficar 10 sobre 5 também. Coloca o sinal de menos, né? Bem organizadinho. Multiplicação virou divisão.
ou divisão vira multiplicação. Na multiplicação é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. A gente faz 10 vezes 10, que dá 10. 5 vezes 5, 25. Certo? Sinais diferentes na multiplicação é sempre menos. Ok? Porque esse número, essa fração do lado direito é negativa, mas a fração do lado esquerdo é positiva. Então, sinais diferentes na multiplicação é sempre menos. Vamos aqui para esse exemplo. Aqui, ó, eu tenho subtração de frações, onde os denominadores são iguais e os dois números são negativos. O que é que a gente faz? Primeira coisa, eu penso nos denominadores. Quando os denominadores são iguais, o que é que eu faço? Não repito os denominadores? Não foi isso que a gente aprendeu na adição e na subtração? Na fração aqui, estou exagerando nesse fração. Então vamos lá. Ok? Aí o que é que a gente fazia aqui? A gente vai repetir esse menos 7 e o menos 10. Lembra que sempre a gente fez isso quando o denominador é igual? A gente repetia o denominador e fazia a continha. Se fosse aqui, a gente ia fazer 7 menos 10 e colocava aqui. Já que esse número é negativo, traz ele por inteiro para cá. E resolvendo essa continha, vai dar sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, 10 mais 7, 17. Repetindo o sinal de menos é menos, tá ok? Então, aqui, ó, nessa questão, também temos outra subtração de fração. Só que agora os denominadores são diferentes. E aí vocês têm que lembrar além das regras e do exercício que a gente corrigiu. A adição e subtração, quando os denominadores são diferentes, a gente tem que sair multiplicando assim, não é isso? Então vamos lá, 8 vezes 6, 48, ok? 6 vezes 4, 24. 8 vezes 3, 24. Esse menos é desse e esse menos é desse. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal e repete o denominador. Aí você vai dizer, professor, de novo, eu posso deixar o menos aqui? Se a resposta do menos foi aqui, como a gente fez, a gente poderia, mas por padrão, o que é que a gente coloca, o que a gente aprendeu, coloca aqui na frente, né? Mas se quiser colocar em cima, é o que eu estou dizendo, gente, vai estar certo do mesmo jeito, tá? Então, gente, com base nesses exemplos, eu fiz questão de fazer uma aula com mais exemplos do mesmo assunto da aula anterior, porque eu fiquei com medo de vocês não terem visto ou entendido direito, porque eu realmente vi o vídeo que eu postei e ficou um pouco sem foco. Isso pode ter atrapalhado, fora que eu coloquei os números muito pequenininhos. Então, para passar um exercício e ter certeza que vocês vão ter mais ferramentas para ajudar a resolver essas questões, eu preferi fazer novamente. Então, junto dessa aula, vai estar aqui embaixo um exercíciozinho com algumas questões, onde vocês vão praticar isso aqui, e na aula seguinte eu vou estar corrigindo para vocês, tá ok? Então, um abraço, até mais, se cuide e fique com Deus.